Oi, meus amores, sejam bem-vindos à estreia da segunda temporada com Baralho de Padilha. E o tema vai ser: será que você ainda tem chance para o amor? Bom, para essa prévia vai funcionar de um jeito bem diferente e especial. Logo em seguida, vocês vão poder escolher uma de 4 cartas. Cada carta é um caminho, uma história diferente. Então, atenção! A carta que você escolher agora vai te conduzir ao longo dessa pré-estreia. Então, respire fundo, deixa a Padilha guiar a escolha de vocês, certo? Preparados? Vamos começar? Olá, minha gente! Bem-vindos à pré-estreia para quem escolheu a carta Promessa, uma carta que representa a esperança, né, de um recomeço, um renascer de algo que parecia até estar extinto, que não iria voltar mais e de repente voltou, né? De repente voltou. Mas a pergunta que não quer calar mesmo é: será que você ainda ama essa pessoa? Ou será que você abriu espaço para um novo amor? Ou já tem um novo amor em vista? É isso que nós vamos ver hoje. Então vamos lá, meu amor. Aproveitem, curtem, comentem, salvem, né? Para vocês estarem a par de todos os vídeos que vai ser lançado nessa pré-estreia com esse novo tema. Vou tentar deixar o máximo organizado para vocês verem bem. Vamos lá. Bom, aqui a gente já pode perceber que com a carta que representa o Rei de Paus, é alguém que tem muita autoridade na sua vida. É alguém que você amou muito, né? Você vê essas rosas furando a mão dele, então é alguém que, que te desperta algo diferente, algo bonito, alguém que teve um lugar, e tem, né, um lugar que a carta casa fala de um momento presente, tem um lugar especial no seu coração. Mas me parece uma pessoa tão cansada, é uma pessoa que provavelmente está passando por vários conflitos, vem passando de várias batalhas. E então você não está sabendo como essa pessoa está se comportando, o que que ela quer, por que que ela reapareceu na sua vida. Por algum motivo, né, eu vejo aqui que quando essa pessoa foi presente, então acredito que seja alguém que você teve algum tipo de relação. E aí, gente, para a espiritualidade, para o sagrado, é muito importante a gente entender que qualquer alma que a gente encontra e tem uma relação, eles entendem isso como uma relação mesmo, uma espécie de relacionamento. Então, alguém que você esteve, né? Esteve há muito tempo atrás, né? Porque a gente vê o 8 de paus na frente do 7 de paus. Então, alguém que frequentou essa casa, alguém que de repente você apresentou para a família, né? Que vocês tiveram um relacionamento duradouro, mas de muita paixão, de muito amor, mas por algum motivo isso trouxe dor. Essa pessoa que estamos falando é uma pessoa que cada um de vocês seguiram o caminho de vocês, né? Foram enfrentar suas próprias batalhas. Mas muito me parece também que esse amor não foi bem quisto, pela família, pela estrutura familiar ou o momento em que vocês viviam. O 8 de paus revela isso, né? Essa briga dentro de casa, esses conflitos. Então, de repente, a própria família não aceitou, por N motivos, né, gente? Pode ser eh, da pessoa ser mais velha, da pessoa ter um outro estilo de vida, da pessoa de repente ser do mesmo gênero que você, isso pode acontecer, né? Então, ter ali um amor homoafetivo e a família não aceitou por algum motivo,
Então, é é são cartas que trazem muita dor, né, a gente vê o 7 de paus, a gente vê o 8 de paus, vê o fardo, então a história de vocês traz muita dor. E agora você está no momento de reencontro com si próprio, e se perguntando: "O que será que eu sinto por essa pessoa? Será que eu sinto amor? Será que a gen vale a pena a gente tentar de novo, né? Será que essa pessoa pode voltar para minha vida, para o meu lar, para minha casa? Será que eu devo ir nessa direção? Vale a pena eu ir nessa direção?" Então você anda se perguntando mesmo, eh, mais do que se ama ou não ama, é se vale a pena. Se vale a pena tentar, se vale a pena continuar, se vale a pena trazer essa pessoa realmente para a sua vida. De qualquer forma, a gente consegue ver aqui de que, sem sombra de dúvidas, é alguém que você sentiu por muito tempo, né, a carta fardo fala isso, você traz de muito tempo, um sentimento muito puro, assim, você, eh, vê a pessoa de uma maneira até ingênua, assim, né, a pessoa te traz uma calmaria, te traz paz, é é uma pessoa que de repente, durante a relação que vocês tiveram, te trouxe coisas positivas, e até mesmo de amor próprio. Então, realmente, é alguém, que tem um peso na sua vida, né, tem uma autoridade na sua vida. Mas você está nessa bifurcação, eh, você não sabe o que fazer. Bom, meus amores, eu geralmente sempre começo com uma introdução. É claro que é uma leitura coletiva, né, então a gente escolhe ali as cartas. Se para você até aqui fez sentido, continue. Guarde para você aquilo que faz sentido, às vezes as coisas podem mudar um pouco de história, as histórias podem ir aparecendo, né, conforme eu for lendo. Mas se não for, se não tem nada a ver, para o vídeo, volta ali para o momento, eh da abertura, respira fundo, porque de repente a gente escolhe pela imagem, não pela intuição, e a gente já sabe como funciona o baralho de Padilha, a gente tem que escolher pela intuição, tá bom, meus amores? Mas vamos voltar. De qualquer forma, eu diria assim muito que você ama essa pessoa. O 2 de copas fala e traz isso, né? Existe uma ingenuidade, existe uma troca pura de amor. Você ama essa pessoa. Ou melhor, né, você ainda ama essa pessoa. Só que vocês estão vivendo um momento muito difícil, de repente de reconciliação, de repente de que você percebeu que você ainda ama e por isso que você não consegue seguir por um novo caminho, né, um caminho da luz, um caminho novo, com de repente uma pessoa nova que chegou. E eu diria assim, você até já está nesse novo caminho. Né, porque mostra, a luz mostra, embaixo da copas, né, do 2 de copas, então fala assim: "Você já está no novo caminho, já está diferente para você, mas você realmente não sabe se esse é o melhor que você pode fazer". E aí você está em dúvida. Se a gente for ver, ó, a rainha, não sei se vocês conseguem ver, né, a rainha de ouros, vocês estão vendo que ela carrega 2 rosas, as rosas representam o amor, né, em sua magnitude no baralho de Padilha. Então você está em dúvida de: "Eu sigo esse novo caminho ou eu tento de novo nesse amor? O que eu faço?", sabe? Mas uma coisa é certa, você realmente ama essa pessoa. E é um amor puro, mas você não sabe se o amor, se essas batalhas que vocês enfrentaram, se esses conflitos novamente você quer trazer para sua vida, ou se é melhor partir numa outra direção que você também não sabe aonde vai dar, né.
Então, é a carta da iluminação, você não sabe, é o começo, você não sabe se vale a pena. Então, você está muito no eu troco o certo pelo duvidoso, o que que eu faço, né? O que que eu faço? Então, você está em dúvida mesmo do seu posicionamento, do que você escolhe, de repente essa pessoa te deu uma chamada, né, dizendo: "Ó, eu gosto de você, e aí como que a gente vai ficar? A gente tá junto ou não tá?". Mas tem muito peso nessa história, né, tem muita tristeza. Ambos, né, porque aqui a gente fala de 2 pessoas, vocês 2 trazem muita dor dessa história, do que foi no passado. De repente, vocês terminaram por conta de outras pessoas, né, por fofoca, por pessoas agindo contra mesmo o relacionamento de vocês. E isso foi apagando todo o amor bonito e isso reverbera até mesmo nos dias de hoje. Vocês não confiam tão facilmente. Para vocês é difícil, né, eh, parece que essa história deixou uma ferida enorme em vocês, enorme em vocês. E aí vocês estão se perguntando o que fazer. Mas se a pergunta é: "Eu amo ainda essa pessoa?", sim, o 2 de copas mostra. Você ama ainda essa pessoa. Essa pessoa ainda te traz luz, te traz promessa. Vocês só não sabem o que fazer. Bom, meus amores, essa foi a leitura da carta promessa. Para quem escolheu a carta um, acompanhe, tem mais vídeos para pré-estreia. Então, será que você ainda tem chance para o amor? Essa é a questão, né? Bom, meus amores, tchau, tchau e até a próxima. Olá, meus amores, bem-vindos à pré-estreia de Será que eu ainda tenho chance para o amor? Para você que escolheu a carta 2, a carta que representa as memórias, o reencontro, a tentação e também um lugar de ferida, né? Então, de repente, para você que escolheu essa carta, já te represente isso. Já ativem o sininho, meus amores, para vocês ficarem atentos. A gente terá mais episódios de pré-estreia antes da nossa temporada real. Então, a pergunta que não quer calar: será que eu ainda amo essa pessoa? Ou será que já tem um novo amor? É isso que nós vamos ver. Vou arrumar para vocês, para a gente ter desenhadinho. Acho que todos conseguem enxergar, né? Bom, meus amores, vamos lá. Quem é essa pessoa, então, né? Quem é essa pessoa? É uma pessoa que apareceu aí na sua vida, né? Que retornou como do nada. Mandou aquela mensagem, eh, e aí sumido, e aí sumida. Como é que você tá? Como que estamos, né? Bom, então vamos lá. A gente sempre começa tentando entender um pouquinho quem é essa pessoa, né? E quem é você, se faz sentido, e depois a gente vai indo para as histórias para a gente ir ali desdobrando toda a leitura. É alguém que voltou há muito pouco tempo, eu diria aí no máximo uns 20 dias,
na sua vida, mas apesar de ter reaparecido há pouco tempo, é alguém que vocês tiveram uma história muito longa, muito longa. Assim, o 10 de ouros, ele mostra isso, assim, vocês tiveram uma história muito longa e quiçá, não viveram um relacionamento sério mesmo, e até mesmo de casamento, porque o 10 de ouro representa, o castelo completo, né. Então, de repente, tudo foi destruído, tudo foi uma grande praga, tudo desabou, o sol que brilhava, tudo um grande conflito, mas essa pessoa retornou, né, e apareceu. E aí a gente também tem que tomar muito cuidado, gente, porque para o universo, né, no baralho de Padilha, reencontros não necessariamente precisam ser reencontros, de alguém que a gente teve em vida já um relacionamento. A gente, como a gente está falando de 10 de ouro, pode ser, de relacionamento de outras vidas. Alguém de muito tempo, alguém que retorna para resolver uma situação praga. É uma situação praga é ótimo, para uma situação kármica, sabe? E você tá meio desconfiando, não tá entendendo as intenções dessa pessoa. Será que essa pessoa quer mesmo estar comigo? Você vem passando de relacionamentos que te trouxe muita tristeza, de relacionamentos que só te entregaram migalhas, né? Enganos e até mesmo relacionado a dinheiro. De repente você é uma pessoa que tem uma vida financeira estável, né? E que por algum motivo as pessoas que relacionam com você sempre acaba por causa de dinheiro. Você está sempre provendo, né? Então você é uma pessoa que provê no relacionamento, você dá muito e sempre sai machucado. Mas apesar de você estar muito machucado, muito machucada nesse momento, existe uma luz, existe um sol que brilha, um acreditar de que a vida pode ser diferente, né? De que você pode de repente ainda encontrar um amor. Os seus relacionamentos ou sempre acabava por causa de dinheiro, né? Por alguma situação financeira, ou sempre por causa de alguém. E a meretriz, apesar de ser representada por uma carta à mulher, né, fala dessa libertinagem, né, de traição, de sem compromisso com qualquer pessoa. Então você sempre saía machucado dessa relação, seja por causa do dinheiro, seja por causa da libertinagem, de traição, de falta de lealdade das pessoas. E aí você construía um castelo inteiro com essa pessoa, mudava a vida, vivia por essa pessoa, se doava, né? A carta pesca fala isso da doação. Você se doava, você se entrega, né? Não só se doa, você se entrega ainda à relação e você só sai machucado, só sai machucado. Então, para você, é muito difícil acreditar no amor, realmente. E talvez para você que escolheu essa pilha, nem é sobre se você ainda ama essa pessoa, e sim se será que eu tenho segunda chance para o amor, Padilha? Sabe? Será que eu tenho segunda chance para o amor? Então, a gente pensa nisso. eh, e e tenta ver o que está fazendo sentido para a gente. Eu diria que eu diria que assim, gente, até aqui a gente deu uma introdução de quem é essa pessoa, como que pode ser. É claro que é uma leitura coletiva, então algumas coisas não vão fazer sentido, mas aquilo que fizer sentido guarda para si. Agora, se até aqui
não não fez sentido algum, para o vídeo, volta para a abertura. E porque às vezes a gente sente que é uma carta e por causa da imagem, porque a gente gostou mais, a gente acaba escolhendo outra carta. E a gente já aprendeu que no baralho de Padilha não funciona assim. A gente tem que ir pela intuição, para aquilo que bateu na linha mesmo primeiro, tá certo? Agora contando a história, eu diria que vem gente chegando. Você está no momento da sua vida, apesar de machucada, né, apesar de achar que você nunca vai encontrar, você está a fim de lutar, né? Você está a fim de tentar. Ainda que ressabiada, vivendo em outros corpos, né, conhecendo novas pessoas, nada muito sério, você é alguém que deseja prosperidade, alguém que deseja viver um relacionamento sério, e você tá atrás disso. Tá atrás disso. O rei de espadas fala disso, você tá atrás disso. Você tá em busca desse sol que brilha, dessa coisa diferente que te instigue, que te leve para a vida, que faça você ter coragem de novo de amar. Então, se a gente pudesse dizer aqui, se você ainda ama essa pessoa ou se você está em busca de um novo amor, eu diria que você está em busca de um novo amor. Você e mais do que isso, esse amor realmente tá para chegar na sua vida, porque o 10 de ouro fala disso, né, ó, tem algo chegando aí para você, para te trazer prosperidade. Tem alguém chegando aí, alguém que vai ser o sol que brilha, alguém que vai ser diferente do que você está acostumada. De repente você está acostumada com um tipo de pessoa, e essa pessoa é totalmente diferente, vive uma realidade diferente. Então tá para chegar, né? Algo para ser próspero, algo para você literalmente curtir essa bonança. Então, para quem escolheu essa carta, eu diria não. Você ainda não ama essa pessoa, mas você já abriu espaço para um novo amor, certo, meus amores? Espero que vocês tenham gostado. Curtam, comentam, fala se faz sentido, conta um pouco da história de vocês. Tudo isso é muito legal para a leitura e para a gente ver os caminhos que o baralho de Padilha pode nos levar. E ativem o sininho porque tem mais episódios para pré-estreia, tá bom? Até o próximo episódio. Olá, meus amores, para vocês que escolheram a carta 3, a carta que representa o orgulho, né? Então, você aí que escolheu essa carta está entre entrega e orgulho. O que será que eu escolho, né? Eu tô tão machucada ainda, mas a pergunta que não quer calar é: será que você ainda ama essa pessoa? Ou será que já abriu espaço para um novo amor? É isso que a gente quer saber aqui. Meus amores, já ativem o sininho, se inscrevam para vocês receberem os vídeos dessa nova temporada. Já está muito legal. E aí, será que você tem chance pro amor? Ai, gente, vamos ver. A gente sempre começa, deixa eu ajeitar aqui para vocês consigam visualizar bem. A gente sempre começa falando um pouco da história dessa pessoa, se há uma pessoa. Então é um momento que vocês podem ver se faz sentido. A gente fala um pouco de você também, então se faz sentido. É claro que é uma leitura coletiva, então aquilo que for para você, você guarda, aquilo que não for, você vai
deixando de lado, né, porque a gente precisa trabalhar várias vertentes. Então vamos lá. De primeira mão, a gente já pode falar que você é uma pessoa que está sempre pronta para amar, né? Vamos ser muito sinceros aqui. Você é alguém que está sempre pronta para amar de novo, para tentar de novo. Você acredita no amor, né? É algo importante para sua vida. É algo que faz diferença no seu dia a dia. Eu diria assim que, apesar de você acreditar muito no amor, você anda muito fechado, muito dura consigo mesmo. Ainda que exista uma estrela aí dentro do seu coração dizendo: "Tô pronta para viver esse amor", você resiste. É como se você não quisesse mais esse sentimento. Mas dentro de você, você acredita. Você: "Ai, posso tentar de novo". E é como se ao longo do tempo você tivesse perdido as forças, sabe? A carta mestre na sombra fala isso. É como se você tivesse perdido as sombras não, perdão, as forças. É como se você não tivesse mais manejo para o amor, como se o amor não fosse para você. Você anda em guerra consigo mesmo. E o 5 de paus, para além de repente não ter pretendentes ou ninguém que realmente faça você tirar do prumo, é uma guerra com você mesmo. É uma guerra que você não consegue superar. E aqui, olha só, eu sempre falo, né? A Padilha fala aquilo que ela acha que ela tem que falar, né? Aqui a Padilha pede, se cuida, trabalha a sua dor, né? Trabalha a sua dor, trabalha o que te aflige. E aí a gente pode entrar até em terapia, gente. Fazer coisas que façam essa sensação de amar de volta. E amar na sua magnitude, né? Às vezes a gente sempre pensa que é um relacionamento, mas pode ser um hobby, uma nova profissão, um novo estudo. Então a Padilha fala: olha, você primeiro tem que se curar. Figueira traz isso. Você precisa curar esse amor que ainda está tão delicado. Você está muito machucado, como se fosse uma redoma de cristal, né? Então você está tão machucado, sabe? É, é, se cuide, se preserve, mas você está sempre pronta, pronta para brigar, pronta para ir à luta. Você, por algum motivo, mesmo diante de todos os conflitos que você tem interno, você está disposta a encontrar alguém, alguém de verdade, alguém que vai para a luta com você, que conquiste junto com você, né, que batalhe junto com você, mas que ao mesmo tempo te traga segurança, te traga paz, né? A árvore, né, traz aquela sombra, sabe? Aquela para a gente sair da turbulência que é a própria vida em si, né? Bom, meus amores, aqui a gente tentou trabalhar um pouco do que está acontecendo com a sua história, falou muito mais sobre você do que qualquer outro parceiro. É, então, se fez sentido para você aqui até agora, já curte, comenta, conta um pouquinho. Se não fez sentido, para, volta para a abertura. A gente é dividido em blocos aqui, então vocês conseguem acessar no próprio vídeo a abertura, dá um pause, ver realmente qual carta que você intuiu e vai para a carta certa, tá bom? Bom, vamos continuar. Aqui o que eu vejo ainda é algo muito oculto, né? É, você não deseja voltar com uma pessoa específica. Você
deseja viver uma história de amor de novo, né? Você, por algum motivo, houve algum momento da sua vida que você viveu esse amor puro na sua essência, que fez sentido para você, sabe? Então, você quer viver de novo uma história assim, uma história que você possa se entregar. E que dessa vez, é como se você falasse com o universo, é, dessa vez eu não vou deixar ninguém influenciar. Dessa vez eu não vou me deixar abater, deixar que o comentário das pessoas é, decidam por mim. Então, você está muito nessa energia, né? Para alguns também, tá, gente? E aí a gente não pode deixar despercebido. Você vive um relacionamento não convencional, né? De repente com alguém casado, ou alguém que acabou de sair de um relacionamento e que está machucado, que ainda está muito enraizado, muito atrelado, né? A esse companheiro ou companheira. E você também não sabe se vale a pena viver esse amor ou se é só fantasia, se você está acreditando no inacreditável, se você está se entregando para se machucar depois. Então, muito também tem dessa vertente, sabe? Aqui, Padilha fala que tem uma revelação é, não bonita, tá? Mas uma revelação que vai clarear, vai sair a confusão. Os pássaros, de uma forma geral, no baralho de Padilha, toda vez que ele está numa imagem, ele representa uma mente em turbulência, em confusão e não sabendo muito para onde ir. Então, vai chegar para você, em escrito até mesmo, mensagem, de repente, uma conversa, um diálogo, uma briga, né, dessa revelação. E você vai se sentir meio tipo, putz, será que eu escolhi a pessoa errada? Mas Padilha fala que essa revelação é para te dar uma nova abertura do que você acredita que é o amor de verdade. Para tirar um pouco dessa dureza que você tá, né? Você não está acreditando no amor na sua própria essência. Então Padilha diz, ó, vem aí, vem algo para falar de amor. Vem alguém que parecia estar confuso, mas não está mais. Alguém que talvez você esteja esperando há muito tempo, os sábios, né? Que conta a história de um amor de muito tempo. Então, essa pessoa vem aí, vem te entregar o amor, vem te dizer, mas cara, eu ainda te amo, eu ainda te amo. Como que a gente faz se eu ainda te amo? E, e você não vai saber. Você aí vai ficar, será que vale a pena eu lutar por esse amor? Será que eu não vou estar mexendo demais no meu destino em prol de uma fantasia? Eu diria assim que para você que escolheu essa carta, entre o orgulho e a entrega, eu diria que você está muito resistente, mas você está esperando uma declaração para você ir em direção disso. E talvez você nem se preocupe muito por relacionamentos convencionais, nem faz é, muita diferença para você. O que importa é o que a pessoa se compromete, sabe? O que a pessoa fala que quer e fala que vai fazer. Então, eu diria, se você ainda ama essa pessoa, eu diria que você quer essa pessoa, mas só se for para viver um novo amor, só se for para viver uma nova história. Senão você vai se resguardar e esperar um amor que vale a pena. É isso que eu acho. Então, meus amores, se para você fez sentido essa leitura, essa carta, né, o orgulho, curta, comenta, compartilha, se inscreva, salva no sininho. A gente tem mais episódios de pré-estreia só para dar o gostinho aí do que vem. E eu vejo vocês no próximo episódio. Tchau, tchau, meus amores.
Olá, meus amores, para vocês que escolheram a carta 4, a carta que vem falando de justiça, né? Ela representa o peso das nossas escolhas, né? O amor ali que a gente fica entre dor e redenção. E será que vale a pena lutar outra vez, se sacrificar? Será que para você que escolheu essa carta você já ama alguém? É isso que nós vamos ver. Nós estamos na pré-estreia da segunda temporada, então será que você tem chance ainda para o amor? Será que você ainda ama essa pessoa? Ou será que você já abriu um novo espaço para o amor? É isso que nós vamos ver. Ajeitar aqui para fazer. Uhum. Então vamos lá, meus amores. Nessa primeira parte, eu sempre gosto de falar um pouquinho se existe essa outra pessoa, de falar um pouco como é essa pessoa, como é você. E aí essa primeira parte é sempre muito importante para ver se realmente essa carta faz sentido. Depois a gente começa a desdobrar, né, a leitura em si. É muito importante a gente já de começo entender que é uma leitura coletiva, então nem tudo vai bater. Eu não vou falar exatamente sobre a sua vida. Então aquilo que te servir for fazendo sentido, você guarda, aquilo que não for, você vai deixando de lado, porque aqui a gente precisa pensar em várias possibilidades de histórias, tá bom? Então, vamos lá. É, eu diria que você em si é uma pessoa muito imponente, uma pessoa que chega no lugar e chama atenção. É alguém que as pessoas que você se relaciona e se aproxima, elas até tentam de alguma forma eh, viver só uma aventura, né? Mas elas no final acabam se apaixonando. Você é a soberana, né? A carta que representa aí alguém que faz diferença, sabe? Alguém que realmente instiga as pessoas a isso. E eu diria assim que você é uma pessoa fora da curva, né? Fora do convencional. Não é alguém eh, padrão, eu diria, né? E até de repente em suas formas físicas mesmo. Não é alguém que está ali sempre sendo muito requisitada e desejada, mas você tem o seu lugar ali, né? O seu altar. Você sabe do seu potencial. Você sabe que é uma pessoa que entrega o amor, né? No baralho de Padilha, a gente vê muitas rosas, né? Muitas flores. E as rosas em si é sempre representada pelo amor em sua magnitude. E ela até muda de cor, né? De acordo com os naipes, né? E com as cartas. Mas ela representa o amor na sua mais pura significância, se a gente pode dizer assim. É, eu diria que você vem passando por um momento muito complicado. Você vem de um momento de muita dor, né? A carta 9 de paus, a gente pode ver até pelo desenho, né? A pessoa está mais magra, né? Só está carregando espinhos. Então você vem subindo a colina do amor de forma muito difícil, assim, muito complicada. Você não Parece que você não chega lá nunca, sabe? Parece que você tenta, 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 mas não chega lá nunca. Você se entrega, você faz votos, né? Como diz essas cartas aqui, né? Você faz votos e para você nem é uma questão
Precisa ser alguém bonito, precisa ser alguém que tem dinheiro, precisa, eh, ser homem ou mulher, nem é uma questão muito isso para você, mas é uma questão de quem está disposto a se entregar para o amor. Quem que está disposto a me dar o que eu tenho de mais valioso na minha vida, que é o amor. Você tem passado por coisas muito difíceis. Só que ao mesmo tempo, eu também vejo que é como se a vida tivesse fazendo você voltar para questões kármicas muito antigas, para amores que mexeram com você muito lá de trás. E você falou: "Meu Deus do céu, o que que eu faço agora? Eu não quero me machucar de novo. Poxa, eu amei tanto essas pessoas", e eu diria que é mais de uma pessoa, tá. O dois de espadas fala isso, né, a dúvida entre se defender e seguir em frente entre 2 pessoas, ter 3 pessoas, pode ser de alguém também aí que está esperando você montar no cavalo, mas você está em dúvida se segue a pé, sabe, assim, você está no momento de muitas dúvidas. E o ponto nem é o amor para você, eu diria, nem é essa a questão. É mais uma questão de pra quem que eu vou dar isso que eu acredito ser tão valioso para mim, né, essa rosa, o que que eu vou fazer? E você está pensando nisso, você realmente não sabe, realmente não sabe. Eh, eu diria aqui que você tem no mínimo aí 3 pessoas. Alguém que te entrega o amor, mas é muito imaturo, né, e alguém que está vindo muito devagar, mas que já fez promessas e não cumpriu. Existe também uma pessoa que parece que briga por você, que quer estar com você, que enfrenta as suas sombras, e que de repente tem até falado que quer um compromisso com você, quer estar com você, mas você não sabe se essa pessoa quer mesmo. Porque é o valete de espadas, né, alguém que começou a entender como o jogo do amor funciona. Em contrapartida, você tem alguém que já manda nesse coração, alguém que você sonha em viver um grande amor, alguém que você lutou muito para esquecer e você não sabe qual é o melhor caminho, porque você tem medo de se machucar. Bom, meus amores, para vocês que chegaram até aqui, eu sempre fico em silêncio, porque eu fico assim chocada com algumas coisas da leitura, né, que desdobra assim. Se fez sentido um pouco a sua história, se é mais ou menos isso que está acontecendo, então continue nesse vídeo. Se não faz sentido absolutamente nada, esse é o momento de você parar, voltar lá para a abertura, porque às vezes a gente escolhe a carta por chamar mais atenção à imagem, e o baralho de Padilha não é sobre isso, é sobre o que pega na linha, o que você, entende, tá bom? Então, esse é o momento, ou volta ou continua aqui comigo. Eu diria que você está em muita dúvida. É como se você amasse essas 3 pessoas, como se cada uma dessas pessoas, fosse te dar um caminho diferente no amor. E o que você não quer errar é chegar lá no alto da colina e falar: "Cara, eu subi tudo isso para a pessoa errada". É isso que você não quer, né, aceitar. A Padilha fala que é um caminho sem dor, sem que não é um caminho que vo não é uma colina que você vai subir sem dor, né, não é algo que você vai viver sem sacrifícios, e você vai ter que escolher. Ela diz, assim, que esse cavaleiro de copas vem do passado, e ele vem puro, dizendo: "Ó, já resolvi minha vida, tô aqui para viver esse amor". Mas é alguém que não sabe amar, né, como você.
não sabe como as coisas funcionam, como o jogo funciona. Mas essa pessoa verdadeiramente está aberta a você. E alguém que vem do passado, alguém que fala, olha, com você eu gostaria de tentar. Com você eu me abro para essa vida. É alguém que nunca se abriu de repente muito para o amor, nunca se dedicou muito para o amor, mas com você faria diferente. A outra pessoa, eu diria que é alguém que vem de muitas batalhas e que de repente vocês até tiveram um relacionamento sério, para alguns fizeram votos aí de compromisso, né? Mas que por algum motivo tudo se tornou em briga. Toda vez que vocês vão tentar ficar juntos, acaba em uma guerra. E vocês nunca têm o direito de viver esse amor. Essa pessoa também está muito armada, sabe? Ó, as duas espadas. Essa pessoa, é, você tenta chegar com amor, essa pessoa te corta. Você tenta chegar com amor, essa pessoa te corta. Então, para você, você não sabe se, se vale a pena, sabe? E, e você vai ter que se sacrificar. Ou por uma nova pessoa que chega também de forma dolorosa, que chega, de repente, acabou de terminar um relacionamento, mas que quer estar com você. Ou, e aí agora aqui me veio, de você vai ter que escolher entre essas duas pessoas. E um sacrifício vai ter que ser feito. Para os dois caminhos à luz, para os dois caminhos à possibilidade, mas não sem dor. Isso não vai existir. Então, eu diria para você que escolheu essa carta, de que sim, você ainda ama essas pessoas. Você só não sabe para quem você dá essa nova oportunidade para o amor. E aí, fez sentido para vocês? Para você que ficou até o final? Fez sentido? Se fez, gente, curta, comenta, compartilha, ativa o sininho, se inscreva no canal, porque a gente tem mais episódios por aí. Fala um pouquinho da história de vocês, é muito legal de saber as várias vertentes que o baralho de Padilha pode chegar. E eu espero vocês no próximo episódio, tá bom? Beijo, meus amores.